tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso básico de algoritmos e JavaScript. E na aula de hoje nós vamos falar sobre Arrow Function, a função de seta. Pessoal, o nosso curso é um curso básico, tá, de algoritmos e JavaScript. Mas eu trago para vocês essa questão da função de seta, porque a gente vai encontrar bastante material e às vezes você vai se deparar com uma função dessa. Pessoal, esse assunto de Arrow Function, função de seta, ele é bem extenso, não caberia num vídeo só, né? Então, como o nosso curso é um curso básico, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos, só para vocês entenderem, e na hora que vocês visualizarem uma função dessa, em algum momento, vocês estarem sabendo do que se trata. Tá bom? A Arrow Function é uma forma mais concisa de escrever uma função em JavaScript. Ela foi introduzida na versão ES6 da linguagem e tem algumas diferenças em relação à função tradicional. Então reparem, pessoal, como ela é uma função mais concisa, então ela não tem todas as funcionalidades de uma função convencional que a gente já conhece. Para vocês que estão chegando agora, a gente já está na nossa aula de número 16. E o assunto da aula de hoje é Arrow Function, a função de seta. Pessoal, antes da gente começar a falar da função de seta, da Arrow Function, a gente vai precisar saber de um conceito. A gente vai precisar entender o que é uma constante, porque a gente vai passar essa função para dentro de uma constante. Até o momento a gente só conheceu as variáveis, né? Eu vou declarar uma variável aqui, só para exemplificar e a gente começar a entender o que é uma constante. A diferença de uma variável para uma constante, para quem não conhece ainda. Pessoal, se eu tenho uma variável aqui, a variável A está recebendo 10, e se em algum outro momento do meu sistema eu quiser trocar esse valor, quiser colocar aqui, ó, a nossa variável A agora vale 20, eu consigo trocar normalmente, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui um documento write para apresentar na tela e a gente vê no navegador como que fica a visualização da nossa variável, e depois a gente coloca aqui no lugar da variável a gente coloca constante, só para a gente entender qual que é a diferença entre variável e constante. Com o nosso código na tela fica mais fácil da gente entender. Então eu tenho uma variável A valendo 10. Depois eu troquei o valor dessa variável e agora a variável vale 20. Se eu pedir para apresentar na tela aqui, ó, ela vai estar apresentando como 20, tá? Pessoal, uma constante é um valor que a gente determina para uma variável e esse valor não é mudado, tá? Ela tem um nome de constante porque ela vai ter esse valor em toda a parte do sistema. Eu vou colocar aqui agora no lugar da variável a palavra constante, né? A gente escreve só const. O que vai acontecer? Se eu declarei aqui que essa constante A ela tem um valor de 10, se eu tentar trocar esse valor aqui, colocar 20, o que vai acontecer? Na hora que eu salvar aqui, ó, não vai aparecer nada. Por quê? Porque está dando um erro. A minha constante ela vale 10. E quando a gente tenta trocar esse valor da constante, ele não vai aceitar, vai dar um erro, tá? Então tem essa diferença. A variável a gente consegue trocar o valor e a constante não, tá? É importante a gente saber porque a gente vai trabalhar com a Arrow Function e a Arrow Function a gente vai passar para dentro de uma constante. Porque se a gente passar para dentro de uma variável, o que acontece? Você vai declarar sua Arrow Function, vai fazer a sua função, vai construir sua função, mas se em algum momento o sistema trocar esse valor da sua variável, você vai perder a sua função, tá? Então a gente tem que fazer com uma constante. Pessoal, eu vou construir aqui uma função básica só para a gente relembrar o que já foi visto e a gente fazer a comparação com a Arrow Function, tá? Então, para declarar a função, a gente coloca a palavra function. Eu coloquei aquela função chamada olá, eu vou fazer aqui o mesmo exemplo, tá? Então aqui é a sintaxe da nossa função. No caso aqui vai ser só um procedimento, né? Lembra que eu falei para vocês, o JavaScript é tudo função. Em outras linguagens de programação você vai ter um nome diferente. Se você vai declarar um procedimento, vai ter lá um nome de procedure, né? Aqui não, aqui no JavaScript é tudo função. Eu vou colocar aqui só para apresentar na tela, né, um documento write, aquela saudação que a gente já viu, né? Pessoal, eu sempre monto a sintaxe, depois eu coloco o conteúdo dentro da sintaxe já montada e vocês conseguem visualizar o passo a passo do que está sendo feito. O pessoal que já tem experiência consegue fazer isso daqui de uma forma mais rápida, né? Já consegue fazer a sintaxe e já colocar as informações dentro, não tem problema nenhum, tá? Mas para a gente que está começando, é interessante a gente fazer o passo a passo primeiro. Então eu vou colocar aqui uma saudação, que nem a gente fez na aula passada, só para exemplificar. Se eu salvar aqui do jeito que está e pedir para apresentar na tela, não vai apresentar nada, né? A gente já viu isso daí que a gente tem que fazer a chamada da função, né? E para chamar a função a gente não pode esquecer que tem que colocar ali o parênteses, tá? Tem que colocar o parênteses na chamada porque senão não vai aparecer nada.
Então, se eu salvar aqui, aí já vai aparecer aqui a minha saudação na tela, né? Então, a minha função aqui está funcionando perfeitamente. Eu vou pular uma linha aqui e colocar um separador, né, um documento write só para separar, para a gente fazer a comparação agora com uma Arrow Function. Então eu vou montar agora a nossa função de seta, né, a nossa Arrow Function. Eu vou precisar colocar uma constante, tá? Agora que a gente já sabe o que é uma constante, eu vou colocar um nome para essa constante aqui, eu vou colocar Olá2, tá? Só para diferenciar ali a de cima. Dentro dessa constante aqui, eu vou fazer uma atribuição. Eu vou atribuir a nossa Arrow Function. Tá? É o parênteses, o sinalzinho de igual, o sinalzinho de maior que e depois vem o nosso bloco de comandos. Essa daqui que é a nossa Arrow Function, tá? É esse pedacinho aqui, ó. Esse daqui é a nossa função de seta. Tá? Então aqui dentro a gente coloca o nosso bloco de comandos, né? Lembrando mais uma vez que o bloco de comandos pode ser um bloco grande, pode ser uma mensagem, tá? E eu vou colocar aqui um documento write, vou até copiar o de cima aqui que está bem parecido, né? Eu vou colocar aqui um pedacinho só para a gente diferenciar o texto, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, novamente, olá, tudo bem novamente. Pessoal, não vai apresentar nada aqui do lado porque a gente não fez ainda a chamada da função. E como é que a gente faz agora a chamada dessa função? Da mesma forma que a gente fez ali em cima. A gente declarou aqui uma constante olá2, né? Só que essa constante aqui agora ela é uma função. Então a gente tem que chamar esse olá2 como se fosse uma função mesmo, porque ele é uma função agora. Então tem que colocar aqui o parênteses do lado. Tá? Então na hora que eu salvar aqui, vai apresentar aqui a informação na tela. A gente consegue observar aqui no navegador que funcionou corretamente. Tá? Então apareceu aqui a mensagem olá, tudo bem, novamente. E aqui em cima, olá, tudo bem, é dessa função aqui de cima, a função convencional que a gente já conhece. Pessoal, então essa é a diferença de uma função normal e uma função Arrow Function. Claro que isso daqui é só o básico, tá? Como eu falei para vocês, a gente está num curso de algoritmos de JavaScript, é um curso básico para o pessoal que está começando agora. Então, quando vocês visualizarem isso daqui em algum livro, em algum vídeo na internet, que vocês estiverem pesquisando sobre JavaScript, pode ser que em algum momento vocês se deparem com essa situação aqui. Então, quando vocês verem aqui, ó, o parênteses, o sinalzinho de igual, o sinalzinho de maior que e dentro um bloco de comandos, está tratando também de uma função, só que é uma função de seta, né? É uma função mais concisa, lembrando mais uma vez que todas as possibilidades que a gente pode trabalhar com a função convencional, a gente vai ser um pouco mais limitado aqui. Pessoal, se vocês gostaram da aula de hoje, curtam, compartilhem, acione o sininho, porque assim vocês ficam sabendo quando lançar a próxima aula. Até a próxima aula!